Alexandre de Moraes determinou que a plataforma de vídeos canadense Rumble indique em até 48 horas seu representante legal no Brasil, sob pena de suspensão de suas atividades no país. Em despacho desta quarta-feira, o professor até incorporou, Moraes afirma que ordenou a plataforma em 9 de fevereiro que tirasse do ar o perfil do influenciador Alan dos Santos, do jornalista Alan dos Santos, e suspendesse o repasse de valores oriundos de monetização. Alan dos Santos, que mora nos Estados Unidos legalmente, e mora lá legalmente com a anuência do governo Biden, tá? O governo Biden reconheceu a perseguição política e concedeu, né, para que ele morasse ali. Então eles estão falando, o Alexandre de Moraes, ele mandou o Rumble cumprir ordens dele sobre veiculação de conteúdo e deixar de pagar um sujeito que mora nos Estados Unidos, que vive nos Estados Unidos, que paga impostos nos Estados Unidos. Olha a loucura. O que o Alexandre não tem de cabelo, ele tem de careca. Ele tem de louco. Isso é óbvio. O que ele não tem de cabelo, ele tem de loucura. Isso é verdade. Nessa quinta-feira, o CEO do Rumble, Chris Pavlovski, escreveu um post em que disse ter recebido nova determinação de Moraes, mas não revelou o conteúdo. Vocês podem ver aí o tweet, né, a postagem no X do Chris Pavlovski. Ele escreve o seguinte, aspas, Oi, Alexandre. Né, agora que o Alexandre não tem mais conta, né? Porque, eu vou falar na sequência. Oi, Alexandre, recebemos mais uma ordem ilegal e sigilosa na noite passada, exigindo nosso cumprimento até amanhã à noite. Você não tem autoridade sobre o Rumble aqui nos Estados Unidos, a menos que passe pelo governo dos Estados Unidos. Repito, nos vemos no tribunal, fecho aspas. Diz a publicação, né, feita em português e em inglês. Eu fico me pensando eu fico aqui cá com os meus botões, falando, ele cancelou a conta dele no X, porque já que ele começou a intimar pessoas por postagem, ele tá com medo agora de alguém alegar que teve devolutiva pelo X. Pode ser. É isso mesmo. E era uma conta privilegiada do Alexandre, era @Alexandre. @Alexandre. Né? Ele era roubado como Alexandre só. Né? É um luxo você ter um arroba assim. Né? É um luxo você ter um arroba assim. E aí tem o processo contra ele lá nos Estados Unidos. E aí essa velha história a gente conhece. Ele manda apresentar o representante legal para ameaçar de prisão, para aplicar uma multa. Isso, a gente já viu essa história. Será que, depois de ter liberado o Rumble durante a visita do Pedro Vaca, professor Suano, agora ele vai voltar à vaca fria? Olha, Pamela, interessante, porque um dos argumentos do Elon Musk foi exatamente que ele não poderia dar trela para que isso estava sendo exigido, porque além de ser ilegal, ele estava constrangendo os profissionais que estavam contratados pelo X aqui. Ora, o que ele quer é exatamente o que você falou, ele exige que tenha um representante legal, tudo bem. É a exigência da legislação brasileira? É a exigência, Kevin? Ótimo, só que por que isso só vale para um e não vale para todos? Que é a grande questão que se coloca. Ou seja, é seletivo. E essa seletividade é que está sendo colocada. Ele exige, mas a resposta que foi dada pelo Cris, ela é maravilhosa, por quê? Porque ele não disse o conteúdo, mas ele falou aquilo que constrange a todos. Ilegal e sigilosa. Por que ilegal? Porque a sua jurisdição se encerra no território brasileiro. O senhor não pode chegar e dizer como que o Rumble tem que trabalhar nos Estados Unidos. Isso é ilegal, exceto se o senhor fizer um confronto entre dois estados, admitindo que o senhor é nada mais, nada menos que a liderança suprema do Brasil. Razão pela qual o senhor se apresenta como chefe de estado, mandando um outro estado se comportar e se ajoelhar diante do senhor. É praticamente o que ele está dizendo aqui. E aí ele pega e fala assim, além de tudo, ele age de uma maneira que não é comum nem para juristas, nem para juízes, nem para estadistas.
sigiloso, no escurinho do cinema. Ele praticamente diz, mas chupando o quê? Drops de anis? Drops de anis é a música. Que tipo de comportamento é esse que você encontra de uma autoridade que se acha no direito de nos comandar, estando o senhor num país que não tem jurisdição, o senhor não tem jurisdição sobre nós? Por isso que ele falou, nós vemos no tribunal. Talvez por essa razão o Alexandre realmente está preocupado. É inércia, né, professor? Porque ele não tem jurisdição nem aqui para fazer o que ele faz aqui. Ele não teria jurisdição. Mas sabe qual é o detalhe? Desculpa interromper, não é nem a questão de inércia. Ele está perdendo a noção de realidade já tem um tempo. O indivíduo, quando imagina que ele tem um poder absoluto, ele se corrompe absolutamente. Qual é a noção de realidade para um ditador? O ditador não tem noção de realidade. Mas no caso dele, você lembra, com todo respeito, Sua Excelência, o presidente Collor, com todo respeito, mas você lembra quando o Collor ele era presidente da República e começou o processo de impeachment dele? O Collor dizia que todo mundo estava do lado dele. E vamos todos de verde e amarelo. Foi todo mundo de preto. E ele não via, porque ele estava enclausurado na casa da Dinda. Ele só via aquilo que aqueles bajuladores em volta dele falavam. É a mesma coisa do Alexandre de Moraes. Ele está em Brasília enclausurado, já não é mais inércia. Ele olha para aquilo que está diante dele e diz assim, esses perseguidores não representam a sociedade brasileira, então vamos responder à mesma altura e persegui-los também. Porque ele perdeu o senso. E aí, como esse senso não tem mais nenhuma proporção, o que ele faz? Eu posso dar ordens para quaisquer empresas, quaisquer diretores e empresários para cumprir o que eu desejo, independentemente de estar ou não estar no Brasil, porque afeta de alguma maneira no Brasil. É quase o cara que diz assim, bom, como alguma coisa envolve tudo, se conecta, é holístico, algo que acontece lá eu posso responder aqui. A casca envolve o todo. É isso. Quer dizer que o arrombado Alexandre não quer liberar o Rumble, é isso? Arrombado. Tá. Não vamos cometer deslizes. Ele não quer liberar o Rumble. Não vamos deslizar. Olha... Tá? Eu gostei dessa, ele não quer liberar o Rumble. Não quer liberar o Rumble, pois é. E depois de abrir mão do arroba, ele não quer liberar o Rumble. Isso vai contra o artigo 11 do Marco Civil da Internet, né? Porque ele está exigindo que tenha um representante aqui no Brasil, mas isso só é exigível quando o tratamento de dados dos usuários ocorrer no Brasil. Eu não vi ainda ele pedir o representante legal do OnlyFans. Estou esperando até agora. Quero ver. Isonomia. O OnlyFans tem que ter representante legal aqui. O Alexandre de Moraes, ele se pauta sempre por agir em vários níveis, né? Como o Pavinato falou, ele não tem muito limite, ele não teria jurisdição para absolutamente nada do que ele está fazendo. Cláudio, eu tenho um xará seu aqui, ó. Ele eu parei para prestar atenção só agora, ele mandou milhões de vezes, eu achei eu não sei se contém ironia, sátira, mas o Cláudio Sombra está dizendo aqui no nosso chat, multa de 8,1 milhões do ex é igual a 8 de janeiro, 8/1. Pode ser? Eu disse isso lá atrás, quando ele deu aquela multa de 22 milhões, por causa do número do 22, partido, né? Ele tem essas coisas mesmo. Ele utiliza perverso, de perversidade, exatamente. Usa desses pequenos sinais. Mas só voltando à questão do Marco Civil, como eu estou dizendo aqui, que parece que ele age em vários níveis, né? Ele não respeita a sua própria jurisdição, me parece que ele já está dando mostra do que ele pretende, né? Eles lá no STF pretendem em relação ao Marco Civil da Internet, artigo 19, que eles pretendem revogar. Me parece que é nesse nível que ele está atuando agora, Pavinato.